Educação à distância, mudando realidades. Olá, como vai? Eu sou o professor Valderson Amaro Lima. Essa é a nossa disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica do curso de Pós-Graduação em Gestão em Educação à Distância. Eu estou aqui nos estúdios do IFRO, campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo, nós temos uma parede branca com as iniciais EAD, Mudando Realidades, em tonalidade verde. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo, de cabeça raspada, utilizo barba. No momento vestindo uma camisa azul escuro e uma calça caqui. Tenho estatura mediana, por volta de 1,63 m. E este é o sinal que me representa na comunidade surda, Valderson. Essa nossa aula 1, ela trata do texto Cientificidade, de Pedro Demo, que foi disponibilizado para você no nosso ambiente virtual, que foi solicitada a leitura. Então a gente vai aqui, na verdade, fazer um resumo do texto Cientificidade, trazendo alguns elementos, alguns pontos importantes que merecem ser destacados da leitura do texto de Pedro Demo, que está disponível na minha biblioteca para acesso dos nossos estudantes, tá? Então, nessa aula, a gente traz a questão de metodologia, conceito de método e método científico, né? E aí, no texto de Demo, nós temos uma crítica à metodologia científica, que é o tópico aqui do nosso primeiro slide, no sentido de essa metodologia estar acima do próprio conhecimento científico. E aí a crítica também é no sentido de que metodologia científica, né, de qual metodologia científica estamos falando. Nós remetemos isso, inclusive, já no nosso ambiente virtual, quando nós trazemos a questão das normas, né, de formatação de determinados trabalhos, que durante um bom tempo, em algumas instituições, dependendo do local aonde se apresentam, é tido como o único fator, né, de você observar, analisar o mérito de um trabalho acadêmico. Então, a crítica à metodologia científica que é feita inicialmente já é quando você se apega muito a essa questão da formatação, das normas, a exemplo da ABNT, mas não é a única, né, que a gente segue, em detrimento do próprio conteúdo daquele trabalho, né, em detrimento do próprio conhecimento que se exare daquele texto, tá? Então, esse é um ponto central, e aí eu trago para você aqui a ideia de metodologia como estudo dos métodos. Então, quando você vê num tópico, né, no trabalho, metodologia, na verdade, metodologia é o estudo do método. O trabalho acadêmico, ele tem método, porque você vai dizer como foi feito o processo de pesquisa, de geração do conhecimento daquele trabalho, né? A metodologia, você vai estar estudando o método, que daí é um caso à parte, né? Uma outra situação, ok? Nessa linha, então, a metodologia científica, ela seria o estudo dos métodos científicos, tá? E aí nós temos método como processo organizado, lógico e sistemático de pesquisa, instrução, investigação e apresentação. Então, é uma organização lógica e sistemática do passo a passo do processo de pesquisa, de como essa pesquisa foi executada, de como ela foi elaborada, né? E isso traz respaldo, né, para poder deferir, né, determinar ali o grau, né, de importância daquele trabalho. Por quê? E aí isso a gente traz aqui no nosso próximo tópico, que o método científico ele refere-se a um conjunto de regras básicas dos procedimentos que produzem conhecimento científico, né? Seja ele novo ou não, mas ele precisa ser formalizável e experimentável. Então, a ciência, como objeto de formalização e experimentação, ela exige que você tenha procedimentos, né, organizados e definidos para poder atestar a sua cientificidade, certo? Avançando. Conhecimento, ele é dinâmica mental, analítica, dedicada a decompor a realidade para poder explicá-la.
Então, ele é, olha só, dinâmica mental, né? Ele é um exercício mental analítico, né? Ou seja, análise dedicada a decompor a realidade para poder explicá-la. O que quer dizer? Que o conhecimento, ele parte de uma realidade existente e o método científico, ele se soma a essa realidade para observá-la enquanto objeto científico e, a partir dessa observação, né, decompor, né, qual que é a dinâmica em torno desse processo, tá ok? A gente traz, a partir do texto, a ciência centrada no método lógico experimental, a partir de um paradigma entre positivismo e dialética, né? Mas a partir de dois argumentos, né? Centrado em dois argumentos. O conhecimento científico, a ciência, ela precisa ser lógica, né? E, ao mesmo tempo, precisa ser experimental. Lógica no sentido de não conter contradições, né? Formalmente bem feito, bem ordenado, um texto bem escrito, bem tecido, bem argumentado, certo? E experimental no sentido justamente de espelhar-se numa realidade empírica, né? Espelhar-se numa realidade existente, tá? Girando em torno de dados mensuráveis, comprováveis e retestáveis, ok? Então, só pode ser ciência, só pode ser científico aquilo que é passível de comprovação e de reteste, né? E a ciência, nessa proposição lógico-experimental, ela exige também que isso seja devidamente organizado, justificado, argumentado, né? Que é a parte lógica, né? Com um texto que não traga contradições, certo? Então, a ciência, ela é substancialmente questão de método, tá? O objeto, ele precisa ser formalizável, trazendo de novo aqui, e experimentável, tá? Formalizável no sentido da formalização, né? No sentido de você, por exemplo, conseguir colocar isso dentro de um projeto de pesquisa. Quando você elabora um projeto de pesquisa e você descreve a partir desse projeto, né? Como que essa pesquisa vai ser feita, você está formalizando, tá certo? Então, esse é um ponto importante da ciência centrada no método lógico experimental. Outro ponto é a ciência substancialmente como questão de método, e aí isso remete, né, a uma afirmação que contém no texto e que é muito forte, de que o que não cabe no método não é científico. Então, o método, ele acaba assumindo um papel reducionista da ciência. Porque se não consigo encaixar num método científico para poder decompor e analisar aquele objeto, eu não posso dizer que ele é científico, certo? Então, isso é um paradigma importante. Avançando. Esse paradigma, ele é totalmente positivista, certo? Então, nós temos uma prevalência do positivismo na metodologia da pesquisa científica. E aí, esse paradigma reducionista é condição natural do método, que é o que eu acabei de falar, tá? O que não cabe no método não é científico. Então, o método, ele acaba reduzindo a ciência àquilo que ele pode confrontar, comprovar e legitimar, tá? Então, nossa visão, ela é limitada, certo? Mesmo escudado em método científico. Quer dizer, mesmo que eu tenha um parâmetro científico para poder analisar determinado objeto, ela sempre vai ser uma análise limitada. Ela sempre vai ser uma visão limitada porque, enquanto pesquisador, eu não consigo determinar e descrever tudo o que influencia, que tem relação com aquele objeto, certo? Porque o método, ele é reducionista. Compreende? Toda teoria, portanto, é um texto e todo texto está confinado num espaço, tempo e horizonte restritos. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que a visão limitada, ela depende também do tempo aonde eu estou observando. Estamos em 2023 e o contexto em torno de 2023 é absolutamente diferente do contexto em torno de 2000, por exemplo. Né? Então, a influência temporal, ela é extremamente importante também na pesquisa científica, porque a forma como você
observa e analisa determinado objeto, ela é influenciada pelo paradigma temporal, pelo contexto temporal que você vive naquele momento, enquanto pesquisador e a sociedade de uma forma geral. Então, a sociedade enxerga determinado objeto diferente dependendo do tempo em que é observado. Da mesma forma, horizonte e espaço, tá? Então, a diversidade retrata a riqueza. Esse é um outro ponto destacado na prevalência positivista e nós já tratamos sobre isso, inclusive, na nossa unidade 1, né? Quando a gente traz o vídeo da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, que trata da diversidade na produção do conhecimento científico. Tem, inclusive, uma atividade para vocês fazerem, para a gente avaliar qual que é a diversidade da nossa turma, certo? E ela é considerada, então, uma riqueza dentro desse processo. Então, o que pode ser considerado científico? Isso daqui, ele resume o que a gente chama de critérios de cientificidade, tá? Para ser considerado científico, algo precisa ser discutível. Então, a discutibilidade é o critério central, né, para que um objeto ele seja considerado científico, certo? O critério de cientificidade-chave é a discutibilidade. Por quê? Porque o método nenhum, ele tem como objetivo exaurir de tal modo, né, determinado objeto que seja aquela verdade pura e absoluta, indiscutível, inquestionável. O método não tem esse objetivo, ele não quer tornar algo inquestionável. Muito pelo contrário, a ciência avança à medida que se discute, né, e à medida que algo é discutível e que pode permitir, a partir disso, diferentes interpretações, novos usos, né, você consegue fazer o avanço desse conhecimento científico. Então, a discutibilidade é, nesse sentido, a peça-chave do processo de cientificidade. Essa discutibilidade, ela é formal e ela é política, tá? Formal no sentido da qualidade formal do texto, certo? A gente viu, inclusive, essa relação entre o texto e a teoria. E ela é política no sentido da politicidade, que faz parte da arqueologia do saber. Quais são os fatores da formalidade, né? Do sentido formal do texto? Coerência, né? O texto precisa ter coerência no que ele diz entre as suas argumentações, ele precisa ter consistência também argumentativa e sistematicidade, que tem relação com a fundamentação teórica. Então, sistematicidade nesse contexto, ela tem relação com qual base teórica está sendo utilizada e se essa base teórica ela tem uma relação direta com o texto, com o argumento, com aquilo que está sendo proposto em termos de argumentação para aquele objeto. Um outro critério é a originalidade. Então, minimamente precisa ter uma impressão original do pesquisador naquele produto. A argumentação, que tem uma relação com consistência, então o texto precisa ter consistência, precisa ter uma boa argumentação. Se ele não tiver uma boa argumentação, ele não tem consistência. Então existe uma relação direta aí entre argumentação e consistência. Um texto consistente é um texto que tem uma boa argumentação. E a argumentação trata de você saber dosar, né, o conteúdo que você vai abordar, que você vai trabalhar, interligando, trazendo argumentos, trazendo fundamentos, trazendo os fatos que consubstanciem aquilo, certo? Objetivação também é um outro item que trata de você poder olhar aquilo como um objeto, realmente, né? Um objeto de análise. E aí, dentro dos fatores de discutibilidade política, nós destacamos a intersubjetividade, né? Que a intersubjetividade ela está justamente para essa relação harmônica que é estabelecida na pesquisa, na academia, né? Então, embora existam diferentes teorias e visões teóricas e visões de mundo, né, a respeito de determinados objetos, esses pesquisadores eles convivem harmonicamente, né? Então, a intersubjetividade ela trata dessa convivência harmoniosa entre os diferentes conhecimentos e entre os diferentes pesquisadores acerca desses conhecimentos, dessas teorias, né, dessas bases teóricas, tá? Argumento de autoridade é um outro item, né, que trata da discutibilidade política.
Em argumento de autoridade, existe uma relação daí entre a autoridade de quem apresenta determinado tema, né? Logo, por exemplo, vou trazer um exemplo pessoal, né? Eu estou dando aula de metodologia da pesquisa científica, mas eu não tenho nenhuma produção própria a respeito de metodologia da pesquisa científica. Logo, eu estou tratando com vocês desse assunto utilizando uma autoridade de argumento. Quer dizer, o que me credencia estar aqui é a minha posição de professor, certo? Então, o argumento que eu utilizo, ele é da autoridade que eu imponho enquanto professor ao trazer o assunto para vocês, tá? Ele não é de uma produção minha, tá? É exemplo disso. Relevância social, né? É um outro item da discutibilidade política, que trata justamente da prioridade desse assunto, do tema que está sendo abordado naquele momento. E a ética, né? Também a ética da pesquisa, ok? Então, o que é conhecimento científico? E aí, o texto ele traz para a gente uma historinha, né? A respeito da Bíblia, da maçã, de Eva e de Adão, que fala do pecado original, né? Que seria, o pecado original seria o pecado do conhecimento, né? Porque quando foi proibido, né, que fosse consumido as frutas do paraíso, foi justamente no sentido de que quem consumisse não pudesse ter acesso ao conhecimento que era ventilado como sendo um conhecimento divino, né, a partir daquilo que se apresentava como realidade. Então, o texto ele traz uma argumentação em torno disso e ela revela, né, o texto revela para a gente alguns elementos importantes sobre a produção do conhecimento científico, como, por exemplo, a necessidade de você saber pensar fora de um contexto pré-estabelecido, né, de você saber argumentar também fora desse contexto, de você saber apresentar resultados e descrever o processo como parte da produção do conhecimento científico. Então, o primeiro gesto do conhecimento ele é desconstrutivo, né? Ele é questionar a realidade. Ele é questionador daquela realidade, que é o que aconteceu, por exemplo, aqui, né? Para depois ele ser reconstrutivo, ele ser propositivo de uma nova versão, de uma nova visão, de uma nova realidade, capaz de ser discutível, porque a discutibilidade é o critério máximo da cientificidade. Então, o conhecimento como pacote definitivo, ele representa uma visão obsoleta que não corresponde nem à história do conhecimento, nem à sua lógica e dinâmica, porque ele é dinâmico, ele não é definitivo, né? Ele está sempre em um processo de reconstrução. E aí eu trago uma pergunta, né? Afinal, para que metodologia da pesquisa científica? Depois de tudo que nós conversamos aqui nessa aula, para quê? Né? Para que a gente estuda metodologia da pesquisa científica? Né? Obviamente, a metodologia da pesquisa científica ela é um caminho muito importante para a produção do conhecimento científico, tá? Não é o seu fim, né? Ela não se dá em si mesma, não se faz conhecimento científico apenas a partir da metodologia, mas ela é um caminho muito importante sem o qual algo não poderia ser discutível, algo não poderia ser tomado como um elemento científico, né? Logo, não poderia ser considerado conhecimento científico. Então, a gente estuda a metodologia da pesquisa científica para poder produzir conhecimento científico que possa ser validado, né? Esse é o ponto. Então, espero que você tenha gostado dessa nossa aula. A gente vai ao infinito e além ainda em outras 2 unidades e eu espero você. Educação à distância, mudando realidades.